Boa noite, queridos irmãos, Pai seja convosco, seja bem-vindo à nossa live. Estamos aqui 10 minutinhos atrasados, iniciando o nosso 6º dia do propósito, Heróis da Fé. Na verdade, nós já viemos corridos da igreja para cá, nós temos um momento especial com a nossa igreja, treinamento de liderança hoje. E após esse treinamento, nós tivemos uma reunião com os supervisores, o pastor Neto ficou fazendo, e eu fiquei resolvendo outra situação com uma pastora da nossa igreja. Enfim, conversa vai, conversa vem, ainda com a pressa, a gente não conseguiu chegar exatamente no horário, mas já estamos aqui firmes e fortes nesse propósito. Eu vou só dar o tempinho que você está chegando para eu poder abrir aqui o nosso material de hoje, compartilhar mais um Herói da Fé, né? Que bênção tem sido todos esses dias que a gente tem aprendido. Eu não sei você, mas a minha vida tem sido muito edificada e eu espero que a sua vida e o seu ministério também. Hoje nós vamos falar de um Herói da Fé muito importante, que é o pai das missões modernas. E a gente vai falar, que é conhecido como Guilherme Carey, ou alguns chamam de William Carey. Vou só abrir aqui para nós já compartilharmos com você. Nesse momento, você que está chegando aí, já deixa uma missão. Estou abrindo aqui o nosso material, que eu cheguei agora, corrida da igreja. Cheguei, já estou abrindo aqui para a gente não deixar de estar firme e forte no nosso propósito, aprendendo um pouquinho mais, se edificando um pouquinho mais. Eu vou abrir a nossa pasta aqui só para ter as minhas anotações. E enquanto isso eu quero pedir para você, para que você possa clicar aqui nesse cantinho onde tem um aviãozinho, uma setinha aqui no cantinho direito. Você vai clicar e vai encaminhar para 5 pessoas, para convidar essas pessoas para participar dessa live, que eu creio, em nome de Jesus, será muito abençoada, muito edificante para as nossas vidas. Amém? Posso contar com você nesse momento? Faça isso enquanto eu estou abrindo aqui o nosso material. Mas desde já sejam bem-vindos, tá? A Tiane, tô vendo por aqui, Jackson Diavan, Sou Preciosa, deixa eu ver quem mais. Gente, todos sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que não é fácil estar aqui esse horário, na verdade, 10h30. Pra gente que está envolvido no ministério, eu creio que todos que estão aqui são líderes extraordinários, pessoas envolvidas, que se dedicam, que se entregam. A gente sabe que o nosso dia é corrido, quem trabalha e sabe também disso, trabalha, estuda, tem família, tem filhos, não é fácil. E estar aqui 10h30, na verdade, é um desafio, mas é um desafio muito válido para a edificação da nossa fé. E eu estou muito feliz que você tem endossado, você tem se colocado realmente ali numa posição de crescimento, de aprendizado, isso é muito importante. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui nosso material enquanto você está encaminhando o convite dessa live para 5 pessoas, tá bom? Enquanto você faz isso, eu vou abrir aqui o nosso material para a gente já compartilhar o nosso Herói da Fé de hoje. Só um minutinho, gente. Eu já cheguei da igreja e o material está aqui separadinho, mas não estava aberto ainda. Amém. Só baixar aqui. Pronto, vamos lá. Gente, vou tentar, na verdade, todas as lives... A gente tenta ser objetivo, essa é a verdade. Mas as histórias são tão impactantes, elas trazem tantas reflexões pra gente, que às vezes 30 minutos é muito pouco, a gente acaba extrapolando um pouquinho, 40 minutos, 45, para conseguir compartilhar tanta coisa boa. Deixa eu só limpar aqui a câmera do meu celular, porque eu não tenho certeza, mas me parece que tá um pouquinho embaçada. Pera lá. Não tô com nada aqui pra limpar, mas tá bom. Creio que é impressão minha aqui. Todos estão enxergando, estão ouvindo bem, tudo certo? Tá algum barulho de vento? Porque tem um vento aqui próximo de mim. Tudo ok? O áudio tá tudo bem, gente? Só me confirme, por favor. Áudio ok? Mandem pra mim, tá? Gente, hoje nós vamos iniciar, então, tentaremos, ser objetivo como estamos tentando nas outras lives. Hoje nós vamos falar a respeito do pai das missões modernas. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma história, assim, impressionante. Cada herói da fé é um aprendizado mesmo que nós temos tido. O nome desse homem é Guilherme Carey, e algumas pessoas, na verdade algumas pessoas não, o nome William, que é o nome original, ele traduzido para o português é Guilherme, então aqui no Brasil nós chamamos de Guilherme Carey, mas na verdade é William Carey, tá? Esse homem, ele simplesmente marcou de fato um momento na história da humanidade, que é um momento relacionado às missões. Talvez você se pergunte, mas por quê? Por que nós consideramos esse Guilherme Carey, o herói da fé, aí, como um pai das missões modernas? Porque nessa época, na época que ele viveu, que foi de 1761 a 1834, ele viveu até consideravelmente um bom período. Esse homem, Guilherme Carey, ele nessa época não existia nenhuma organização formal relacionada às missões. Na verdade, nessa época, irmãos, é interessante que a igreja ela não tinha uma visão
de que os pagãos, os povos que nunca foram alcançados, deveriam ser alcançados. Então não se tinha esse encargo, essa missão, essa visão de uma forma geral. É claro que isso nascia no coração de algumas pessoas, isoladamente, e assim como nós falamos aqui do David Brainerd, que ele foi lá para o meio dos indígenas, nasceu no coração dele, mas não havia uma sociedade que financiasse isso. Não havia uma organização a respeito disso. As pessoas iam individualmente fazer as missões. Era algo que não era tão comum, e quando acontecia, era algo que a própria pessoa fazia de próprio cunho, não tinha nenhum tipo de patrocínio, de incentivo, de apoio, de organização que desse um suporte para esse missionário. E aqui o Guilherme Carey, ele inaugura o momento da história em que, apesar das igrejas não enxergarem a importância de fazer as missões, ou seja, de ir para outros países, alcançar outras pessoas, outros povos que não conheciam a Deus ainda, o Evangelho, ele traz esse despertamento para a geração dele, mas além disso também, algo que me chamou muita atenção é que eles, através desse despertamento, nasce a primeira sociedade, o primeiro agrupamento de pessoas, uma organização para proteger e financiar e auxiliar esses missionários que estariam em outras partes, outros lugares do mundo realizando missões. Então isso assim, gente, foi algo muito importante. Por isso que a história desse homem ela é extremamente impactante, principalmente para quem tem essa veia missionária aí, né? E nós aqui que somos da Quadrangular temos uma veia muito forte missionária. Eu creio que você também na sua igreja local, né, de alcançar as pessoas. A fundadora da nossa igreja dizia: alcance o perdido a todo custo. Eu creio que você também tem essa visão aí de alcançar as pessoas, de alcançar os perdidos. Por isso vai se impactar muito, com certeza, com a história desse homem de Deus, Guilherme Carey. Então, pegaram aí esse início, a introdução da nossa história. Ele foi o pai das missões modernas. Esse homem inaugura, então, a primeira sociedade missionária da história das igrejas de Cristo, até porque, nesse tempo, havia pouca consciência missionária, ou seja, as pessoas não tinham muito essa visão de alcançar os perdidos, os pagãos, as pessoas, né, os indígenas, as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, os povos distantes, não tinha muito essa visão. De fato, não tinha assim mesmo. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso, a gente vai ver exatamente qual era a realidade dessa época. Mas eu quero iniciar a história desse homem contando para você a primeira e mais importante característica da vida dele, e também essa característica refletiu de alguma forma no ministério dele. Eu quero que você que está acompanhando, saber se você realmente está acompanhando, se você puder, digite aí a palavra obstinação. Vou digitar aqui também. Eu quero que você acompanhe, se você está ligado aí, obstinação. A principal característica desse homem, desse herói da fé, dentre muitas que ele tinha, que a gente já vai compartilhar aqui, era a obstinação. Por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente esforçada, obstinada, perseverante. Inclusive, né, quando eu contei a história do John Wesley, que o incêndio que ele teve me lembrou um pouco a história do meu esposo, que também teve incêndio na infância. Quando eu vi aqui a história dele a respeito de obstinação, também me lembrou muito meu esposo, né? Porque o meu esposo, às vezes eu falo brincando com ele, eu digo assim, meu esposo é o sem limites, porque ele é uma pessoa tão obstinada, né, pelas coisas de Deus, por aquilo que ele foca e fala isso e é isso, e ele é uma pessoa que ele vai até o fim mesmo, ele não desiste, ele é muito obstinado. E eu admiro eu aprendo e admiro muito essa atitude, porque eu acabo sendo aquela pessoa um pouco mais do equilíbrio. Não, pera lá, vamos equilibrar aqui. Ele não, ele, se necessitar de intensidade ele vai, se necessitar de obstinação ele vai, se precisar fazer dieta ele faz, se precisar dormir tarde ele dorme, se precisar acordar cedo, ele é obstinado. E isso me chamou muita atenção, porque é uma característica que eu vejo no meu esposo, de obstinação, e que eu aprendo muito, porque eu não me sinto uma pessoa tão obstinada assim, mas eu aprendo, é muito importante isso. E esse homem, ele tinha essa principal característica, obstinação. Conta-se a história dele que quando ele era uma criança apenas, ele gostava muito da natureza, ele gostava muito, né, dos animais, das árvores, de pesquisar isso tudo. Então ele viu um ninho de passarinho ali na casa, próximo de uma árvore, próximo da casa dele, e ele decidiu subir nessa árvore para poder pegar esse ninho de passarinho para estudar melhor e tal. E quando ele foi tentar fazer isso, ele caiu da árvore e quebrou a perna. E ainda em recuperação desse processo de ter quebrado a perna, que deve ter sido um processo muito doloroso, eu acredito, principalmente para uma criança, quando a mãe dele deu em si, ele já estava de novo subindo na árvore, pegando o ninho e conseguindo chegar com o ninho. Ela falou assim: eu não acredito que você fez isso. Você quebrou a perna, você já tinha caído da árvore, você ainda está com a perna quebrada e você sobe na árvore para pegar o ninho. E ele falou: mãe, eu não consegui, eu não resisti, eu precisava pegar esse ninho. E essa história, na verdade, ela só serve para a gente de exemplo de quanto esse homem de Deus, que até então era uma criança nessa história que eu estou contando para você, ele era extremamente obstinado, ele era extremamente focado, algo que ele queria, ele ia até o fim.
Então, uma das principais características dele é justamente essa, perseverança. Opa, subiu aqui meu resuminho, deixa eu só descer para achar onde eu estava. Perseverança, obstinação. Só um minutinho, gente. Meu resumo subiu misteriosamente. Amém. Chegar. Achei. Então ele era obstinado, ele era perseverante. E aí essa história da infância dele eu achei interessante, porque mostra justamente desde criança, né, essa visão mesmo de obstinação, de perseverança, de não desistir, de permanecer firme, de ser persistente. E isso traz uma reflexão para mim. Que, aliás, antes de fazer essa reflexão, a história dele nos mostra que ele não era uma pessoa com uma inteligência acima da média, que ele não era uma pessoa que tinha mais dons do que os outros, ou que tinha algum dom muito extraordinário, mas a grande característica dele, de fato, era a obstinação. A grande característica dele, de fato, é que ele era uma pessoa que quando ele começava algo, diga aí, quando eu começo algo, termino. Ele era essa pessoa que quando começava algo, ele terminava. Isso me trouxe uma reflexão para a nossa própria vida. Por quê? Porque às vezes nós somos pessoas que a gente dificilmente, às vezes, tem muita dúvida para começar algo, e quando a gente começa algo, a gente desiste no meio, né? Quem já teve aí passou essa experiência? A gente inicia um curso, eu já passei. A gente inicia um curso, vou me entregar, a gente inicia um curso, inicia um projeto, inicia uma obra, e aí vem as dificuldades, vem as lutas, e a primeira coisa que a gente pensa é, ai, não dá certo, isso não é pra mim, eu vou desistir. E esse homem, ainda jovem nesse momento aqui, ele era tão obstinado que ele, quando começava algo, ele ia até o fim, por mais difícil que fosse. Isso nos dá uma lição que nós precisamos ter essa obstinação. Nós precisamos ser pessoas mais persistentes. Às vezes o segredo para o sucesso, para nós encontrarmos, para nós acharmos aquilo que tanto nós procuramos, está na persistência. E eu percebo muito Deus testando isso no nosso coração, nos fazendo trazer para fora, através dos desafios, a nossa capacidade de persistir, de não desistir. Amém? Não é verdade? Então, isso é algo assim que eu trouxe como reflexão para mim. Ele era filho, né, de um cristão, né? O pai e o avô eram cristãos, só que eles eram de uma denominação que era a igreja anglicana, que é como se fosse meio que uma mistura de alguns conceitos da igreja católica com a igreja protestante. Então ele vai crescer e ele vai entender que tem alguns aspectos da palavra ali que não são coerentes com o evangelho, né, alguns sentidos de batismo de crianças e tal. Ele vai discordar e aí ele vai passar por uma verdadeira conversão. E após se converter aos 18 anos, ele prega o seu primeiro sermão. Então você vê que alguém que se entregou cedo para Jesus, que bênção por isso, né? Cedo, imagino que é em torno de 16, 17 anos ele deve ter se entregue para Jesus. O livro não nos diz qual foi a data exata, mas cedo essa chama nasceu no coração e aos 18 anos, logo após se converter, ele já estava pregando. Deus já estava usando ele poderosamente, né? Ainda de uma forma muito simples, muito jovem, mas Deus já estava usando ele ali na pregação. Aos 14 anos, eu esqueci de mencionar para você, que ele era de uma família humilde. Aos 14 anos ele começou a trabalhar como sapateiro. Na verdade não era sapateiro, era o aprendiz de sapateiro. Era aquele que fica ali no engraxate, que faz um remendo no sapato, uma profissão muito simples, mas ele necessitava, porque a sua família era uma família muito humilde. Então ele passa por todas essas dificuldades, aí aos 18 anos, né, aproximadamente, ele entrega a vida para Jesus e inicia o seu ministério, entre aspas, a sua primeira pregação, já com uma chama ardendo ali no coração dele. Aos 20 anos ele casa e ele passa a ser pregador ali na sua nova igreja, numa igreja protestante, uma igreja com os princípios da palavra, né, porque de fato ele passou por um verdadeiro processo de conversão. Porém, por passar por muitas dificuldades financeiras, ainda recém-casado, ele teve que permanecer sendo sapateiro, auxiliar, né, aprendiz de sapateiro, ali desenvolvendo esse ofício. Nesse momento ele já passou de fato a ser o sapateiro, né, de cuidar, de ter uma espécie de um comércio onde ele trabalhava, reformando sapatos, fazendo sapatos, e uma profissão ainda, claro, muito simples, mas era o que ele tinha como ganha-pão para que ele pudesse sustentar a sua família que estava iniciando. E aí, certa vez, irmãos, nesse processo todo que ele estava passando, ele leu um livro. O nome do livro era As Viagens do Capitão Cook, que eu não sei, eu nunca li esse livro, mas eu imagino que seja um livro que mostrava as várias nações, né? Me parece que era um livro que mostrava as várias nações, os vários povos, culturas diferentes. E quando ele leu esse livro, o Espírito Santo ministrou profundamente ao coração dele de que ele precisava, de que havia uma necessidade que a igreja pregasse o evangelho para outras nações. Como eu disse para você, nessa época a igreja ela não tinha essa visão, de que eles precisavam alcançar os pagãos, as pessoas de outras nações, povos que nunca tinham sido alcançados. Eles não tinham essa visão.
Mas essa chama começou a nascer no coração desse jovem ainda, um jovem pregador, um jovem sapateiro, alguém muito humilde, muito simples, mas que Deus colocou essa chama no coração. E sabe o que ele fez? Ele pegou, desenhou o mapa mundi e colocou o mapa mundi ali na sapataria dele, no local de trabalho simples que ele tinha. Por quê? Porque aquela chama, quando nasce de fato no nosso coração, a gente começa a sonhar, amém? E quando a gente sonha, a gente quer visualizar. Então ele desenhou aquilo, visualizando as nações, e ele intercedia, e ele orava, e ele clamava, porque Deus já estava gerando no coração dele uma chama, um amor pelos povos de outras nações que ainda não tinham sido alcançados. Então, eu acho muito interessante o agir de Deus e o trabalhar de Deus. Deixa eu só, gente, ajeitar aqui o vento, porque fica tremendo o celular e fica atrapalhando um pouquinho. Só um minuto. Acho que vai melhorar. Acho que vai melhorar. Mais ou menos, não mudou muito o rumo do vento, mas tudo bem. Então, basicamente, né, esse foi um momento assim de grande impacto na vida dele, no qual ele inicialmente começou a clamar pelas nações. A igreja que nesse momento ele estava congregando era uma igreja que estava passando um período de decadência espiritual. Como às vezes, né, a gente sabe, a igreja ela vive momentos de altos e baixos. A história da igreja, na verdade, é assim. E a história da igreja do Senhor Jesus, eu digo, nos nossos dias também não é diferente. Momentos de firmeza, momentos de avivamento, mas também momentos de decadência, momentos de esfriamento na fé. Não sei se você passa isso na sua igreja, eu imagino que não seja só nossa. As igrejas, de uma forma geral, elas vivem momentos de altos e baixos. E nesse momento, momento de decadência espiritual que ele estava vivendo na sua igreja, ele tentou, de alguma forma, trazer para a sua igreja essa visão de que eles precisavam alcançar as nações, porque era a chama que queimava no coração dele. Eu não sei se é o pastor Josué, mas tem algum líder aqui que ele sempre diz isso. A quem Deus dá a visão, ele dá a missão. É interessante que quando algo desperta dentro de nós, é quase que certeza que Deus está nos dando uma missão naquele sentido. Por exemplo, se você é aquela pessoa que se incomoda quando chega na sua igreja, está tudo bagunçado, talvez Deus esteja te dando a visão de organização e está te dando a missão de você ser a pessoa que vai auxiliar na organização da sua igreja. Ser a pessoa que vai ser, quem sabe, um diácono, uma diaconisa, alguém que vai limpar, que vai, sabe, fazer algo ali. Aquilo que queima no nosso coração, geralmente está muito relacionado ao nosso chamado. E o que passou a queimar no coração desse jovem pregador e sapateiro era as nações. Ele queria alcançar os perdidos. E é muito importante, irmãos, entendermos que cada um de nós tem um aspecto importante no corpo. Se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse ouvido, se todo mundo fosse boca, a igreja seria incompleta, mas é exatamente importante existirem pessoas que elas estão totalmente envolvidas na igreja local, que é o coração do reino de Deus, né, que é o nosso chamado, por exemplo, mas existem pessoas que elas vão ser despertadas a ser levadas para outros locais, para outras igrejas, em outros países. E talvez você pense, poxa, tem tanta gente para alcançar aqui, precisa para outro país. Na verdade, você precisa estar sensível ao propósito de Deus para a sua vida, porque Deus pode te levantar daqui e te fazer frutificar em outro lugar. Assim também como Deus pode te querer aqui nesse lugar. Nós precisamos estar sensíveis ao propósito de Deus para a nossa vida. E esse homem, ele estava sensível, entendeu que Deus estava chamando ele para as nações, apesar de não sentir ainda o apoio da sua igreja nesse sentido. Então, tem um episódio interessante que eu registrei aqui para compartilhar com você, que certa vez, uma reunião da sua igreja, presidida, né, por um presbítero lá da sua igreja, já um ancião, ele se levantou e falou a respeito do dever da igreja de pregar o evangelho para as nações pagãs, para os outros povos. E quando ele falou sobre isso, por isso que eu disse para você, a visão da igreja nesse momento ainda não contemplava esse tipo, por isso que não existiam missões. Eu quero que você entenda o momento histórico, não existiam missões financiadas, não existiam organizações missionárias, não existia. Né? Individualmente, às vezes alguém ia e algum povo como o David Brainerd foi para os indígenas, né? Ele foi ali por conta própria, ele não tinha uma organização financiando, sustentando, ajudando, não tinha nada disso, não existiam organizações missionárias nessa época. Por quê? Porque a igreja mesmo não tinha uma visão missionária. Então ele se levanta aqui como alguém que está fora da curva, fora talvez até da realidade daquele tempo, mas Deus já queimando uma chama no coração, e ele fala, olha gente, nós como igreja precisamos alcançar os outros povos, nós precisamos alcançar as outras nações. Só que é interessante que quando aquilo não queima no nosso coração, às vezes a gente quer diminuir o chamado do outro, mas às vezes, vou dar um exemplo claro para você, tem pessoas, por exemplo, que vão ter um chamado muito específico, né, no trabalho de libertação, no trabalho de cura, ou pessoas que estão muito relacionadas a trabalhos de consolidação. É natural que o de consolidação diminua aquele que está sendo utilizado na libertação, ou então que o de cura
ou de libertação diminua aquele que está sendo utilizado no pastoreio, no ensino. Você percebe? Porque a gente valoriza aquilo que queima no nosso coração, mas desvaloriza aquilo que é o chamado do próximo. E a gente não pode ter essa visão. A gente precisa entender que cada um de nós é uma peça fundamental no corpo de Cristo. Todos nós. Né? Não podemos ser só de um jeito. Cada um tem uma característica específica, porque assim Deus distribui sobre a igreja os dons, os ministérios, para o crescimento do reino de Deus. Você entende? Então, olhe para o outro sabendo que ele tem algo importante que está dentro dele e que Deus quer usar. E olhe para você e entenda que tem algo importante dentro de você, específico, que só tem em você, que Deus também quer te usar de alguma forma. Amém? E aí ele se levantou nessa reunião e falou, gente, precisamos pregar o evangelho para as outras nações. E sabe o que acontece? Né? Talvez muitos de nós ficássemos feridos com o que aconteceu aqui se fôssemos nós. O presidente, né, da reunião, que era uma espécie de ancião, ele, quando ouve isso, ele se coloca de pé e ele diz para aquele jovem, para o Guilherme Kering, né, que é o pai das missões aqui, esse herói da fé, diz para aquele jovenzinho ainda, jovem, sente-se, quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o seu auxílio e sem o meu. Então olha a visão da época, dizendo assim, olha, isso não é trabalho nosso, se Deus quiser converter os pagãos, ele vai converter e pronto, não precisa de ti, não precisa de mim. Olha a bronca que ele dá naquele jovem, cheio de desejo de ganhar almas para Jesus. Então, talvez se ele fosse outro, ele tivesse até ficado ofendido, mas não. A chama continuou queimando no coração dele, porque quando Deus tem um chamado, aquele chamado pode vir pai dizer que não é, pode vir mãe dizer que não é, pode vir o esposo e falar que não é para fazer, mas aquela chama continua permanecendo no nosso coração, porque é uma marca de Deus na nossa vida. Amém? E ele, apesar da sua igreja não ter essa visão, apesar das pessoas da sua época não terem essa visão, a chama que o Espírito Santo despertou no coração dele permaneceu viva. Sabe o que ele fez? Ao invés de desistir, o que eu disse para você? A principal característica dele era obstinação. Ao invés de ouvir aquela palavra e falar assim, realmente, negócio de missões não é para mim, olha a bronca que eu levei, ninguém me apoia, não é assim que a gente desiste dos propósitos, dos ministérios que Deus nos confia? Ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém contribui, ninguém colabora. Então é isso aí, vou desistir. Não, ele foi persistente, ele foi obstinado. Sabe o que ele fez? Ele continuou pregando a mesma mensagem. Sabe qual era o texto que ele usava? Ele usava um texto muito lindo, que está lá em Isaías 54, capítulo 2, versículo 3, depois grifa lá na sua Bíblia. Esse texto diz assim, ouça aí o que esse texto diz. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás, glória a Deus, a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ele tomou posse dessa palavra profética, dizendo assim, eu vou conquistar as nações, Deus vai largar as minhas tendas, eu vou ampliar, eu vou multiplicar, eu vou crescer. Ninguém acredita nesse projeto, mas é Deus que está sonhando com isso, e Deus vai realizar através de um coração disponível. Amém? Foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a pregar, ele começou a disseminar, e aquilo que você prega é aquilo que vai acontecer. Porque, de fato, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de fé estava sendo disseminada, e aquela igreja foi incendiada, mas ele não pregou só naquela igreja, ele pregou aonde ele ia, ele compartilhava essa visão. Ganhar as nações, alcançar os perdidos, ganhar outras nações que não conhecem o Senhor, não conhecem o Evangelho. E isso, sabe o que aconteceu? Gerou uma espécie de avivamento que as pessoas elas começaram a enxergar aquilo que elas até então não enxergavam. Porque elas não viam importância de alcançar as nações, elas estavam muito confortáveis na sua realidade. Mas quando ele começou a pregar sobre isso, a igreja precisa se responsabilizar, a igreja precisa ganhar os perdidos, a igreja precisa sair da sua zona de conforto. Aí o que aconteceu? Pessoas começaram a ser despertadas, a reconhecer que elas também precisavam se responsabilizar por essa obra missionária. E aí, gente, ele tinha uma frase que ele dizia, né, que ele era uma pessoa que sonhava grande, ele dizia assim, que nós temos que fazer grandes coisas para Deus. Então ele era alguém que tinha uma visão de grandeza, não é uma grandeza para ele, para a glória do seu nome, mas ele tinha uma visão de fazer grandes coisas para Deus, de não ser uma pessoa medíocre, de fazer coisas que ninguém acreditava, de ir além, porque ele era obstinado. Amém? Ele tinha sonhos grandes, e você, de fato, é do tamanho dos seus sonhos. Se você acredita que você vai conseguir, né? Eu lembro, nunca esqueço desse exemplo, uma reunião de jovens, alguém me contou essa história, tá? Eu não vi. O jovem reunindo a sua equipe disse assim, olha, ano passado, né, nós levamos, a nossa igreja tinha tantos jovens, vamos dar um exemplo aqui, tinha 30 jovens, era assim, assado, agora esse ano, né, a gente já tem que se preparar para menos.
Então esse ano a gente já está vendo que a situação está mais difícil, esse ano a gente já tem que se preparar para já diminuir a quantidade. E aí você vê assim, que visão um líder desse tem? Uma visão de decrescer, de cair, uma visão de perder, porque não é essa visão que Deus nos chamou para ter. Deus nos chamou para ter sonhos grandes, amém? Para sonhar coisas que as pessoas vão dizer, tá doido, tá doida. Mas você é uma pessoa obstinada, você é uma pessoa que tem visão de Deus. Você não enxerga como as pessoas enxergam, você enxerga pela fé. Você olha aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Você olha pela fé. E esse homem tinha exatamente uma visão grande. Por isso ele realizou grandes coisas para Deus, porque ele sonhava grande. Foi então, através desse momento de pregação insistente, que Deus convence o coração de muitos irmãos, não somente da denominação dele, mas de outras igrejas, que ele pregou, ele disseminou essa palavra que ardia no coração dele. E pela primeira vez, gente, essas pessoas se organizaram em uma sociedade missionária para alcançar os perdidos. Então, é o primeiro momento da história da igreja em que a organização de uma sociedade missionária para financiar a obra missionária. Amém? Olha quanto isso é importante. Olha como começou através de um jovem, simples, sapateiro, pregador da sua igreja, que Deus colocou uma chama dizendo assim, temos que ganhar, essa igreja tem que ganhar as nações, as pessoas, o evangelho precisa ser pregado. Através dessa pequena chama ele começou a disseminar, a pregar isso, e o Espírito Santo se encarregou de pulverizar e fazer com que isso nascesse no coração das pessoas. E aí nasceu a primeira sociedade missionária. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o que a sociedade missionária fazia? Eles ajudavam a mandar missionários para diversas partes do mundo que precisavam aí disseminar o evangelho, nações e povos que não conheciam o evangelho. E aí, gente, ele enfrentou nesse momento, que aí nesse momento ele conseguiram formar a sociedade e ele vai fazer a sua primeira viagem missionária. Na verdade, a sua primeira e única, porque ele viaja para nunca mais voltar. Ele viaja de fato para trabalhar na Índia, para ser um missionário na Índia. Já vou falar um pouquinho disso para você, porque imagino o desafio que deve ter sido isso. Só que antes disso acontecer, ele sofreu um pouco de resistência da sua igreja local, né? Os seus líderes não gostariam que ele fosse, não queriam perdê-lo, até por amá-lo muito, por ser um líder muito valioso, não queriam perdê-lo, mas no fim eles tiveram que entender que realmente era um propósito de Deus. Só que o maior desafio deles, irmãos, não foi esse. Aí eu quero entrar numa outra parte da história desse homem. O maior desafio desse herói da fé, aí o Guilherme Carey, não foi somente a sua igreja não ter apoiado, mas o maior desafio dele foi a sua própria esposa não ter apoiado. Porque, infelizmente, ele estava casado com alguém que não tinha a mesma visão e o mesmo amor e a mesma paixão que ele pelos perdidos. Isso daqui é um ponto muito importante para a gente pensar, para a gente refletir. Quando você está casado junto com alguém que está vendo o mesmo propósito, uma mesma visão e unidade, né? Amós, eu não lembro qual, eu não sei se é 3:3, acho que é Amós 3:3 que diz assim, andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. Não tem como, é muito complicado. Às vezes é um transtorno desnecessário. Por isso que a gente sempre fala, né? A decisão mais importante da vida de alguém é entregar a vida para Jesus, mas a segunda decisão mais importante da vida de alguém é com quem essa pessoa vai casar. Porque se você casar com alguém que está na mesma visão, no mesmo propósito, meu irmão, você vai longe. Agora, se você casar com alguém que não está, você vai carregar um peso desnecessário. E eu não estou aconselhando ninguém a que se separar, porque casado está, casado fique. Não é isso. Só quero que você entenda que tem pesos e transtornos que nós não precisávamos carregar, mas pelas nossas próprias escolhas a gente às vezes a carrega. E ele, infelizmente, não teve uma esposa que estava alinhada na mesma visão. Imagine se ele tivesse. Meu Deus, ele não tendo, ele já foi longe. Agora imagine se ele tivesse uma companheira. Muitos sofrimentos lhe tinham sido poupados, com certeza. Ele não conseguiu convencer a esposa dele a viajar para a Índia. Agora eu quero que você imagine o que era ser missionário na Índia numa época aqui, 1700 e pouco, né? Gente, a Índia hoje, né, se eu for, já é um choque cultural, nunca fui, mas eu imagino que deva ser um choque cultural, um povo totalmente diferente da gente, da nossa realidade. Imagine o que era em 1700 e pouco, uma pessoa... E não havia missionários na Índia, só para você entender o que está acontecendo. Não havia missionários na Índia. Não havia pregação do evangelho na Índia. E esse homem vai chegar lá e vai ser um missionário, né? E vai pregar o evangelho. E ele está enfrentando aqui a primeira resistência, não é só da sua igreja, mas é da sua própria esposa não apoiá-lo nessa viagem missionária. E ele tentou convencer, mas mesmo amando muito a sua esposa, querendo levá-la, ela se recusou a ir, juntamente com os seus filhos, na verdade, né? Somente... estavam na dependência dela. Quem decidiu, ela realmente não quis ir. Então, o que acontece, gente? Olha, a Márcia Maria está comentando aqui, eu vivi isso, é muito difícil.
Eu imagino que seja em relação à questão do relacionamento, né, Márcia? Eu imagino que seja isso. A gente tá ali numa visão, e às vezes não tem um companheiro que tá do nosso lado na mesma visão. É muito difícil, né? É muito complicado. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que Deus foi, assim, extremamente... Não tem palavras, assim, a pessoa que Deus colocou do meu lado para acrescentar. Mas, anteriormente, já passei por relacionamentos que, infelizmente, também só me foram um peso desnecessário. E hoje eu vejo, assim, o quanto Deus foi gracioso comigo, né? Me dando um esposo tão maravilhoso que... como eu disse aqui no início da live, às vezes eu brinco, ele é o sem limites, ele é muito obstinado, ele é tão entregue que às vezes até me incomoda. Eu fico assim, meu Deus, eu pedi um homem de Deus, veio um homem de Deus 2 vezes, que às vezes a sua intensidade, a sua entrega em algum momento chega até a gerar, puxa vida, cadê meu esposo, o que está acontecendo? Então é engraçado que a gente pede tanto por uma pessoa de Deus e quando vê, às vezes a gente acaba achando também um defeito nisso. É interessante, né? Como nós somos. Mas eu louvo a Deus pela vida, assim, pela intensidade, pela obstinação do meu esposo em servir a Deus, em se entregar. E eu aprendo muito com a vida dele. Eu louvo a Deus por isso, de verdade. Mas eu sei que é um desafio, irmãos. Nem todo mundo, né, tem a sua família toda no altar. Isso não pode ser um impedimento para você. Se você não tem, permaneça na brecha, permaneça orando, não desista, porque Deus tem promessas, amém? Não desista, não se fadigue, não se entregue os pontos, continue, permaneça, porque esse homem também não teve, mas ele foi longe, né? Agora, claro, se ele tivesse, imagino que tenha sido muito mais, assim, muito mais sem dores do que foi, não que ele não passasse por dores, mas muito mais tranquilo, né? E aqui ele passou por muitos sofrimentos, mas mesmo assim Deus honrou a fé dele, Deus o abençoou, amém? E aí, gente, voltando aqui para a história dele, o que aconteceu com Guilherme Carey? Ele, né, não conseguiu convencer a sua esposa, a igreja, a sociedade missionária, perdão, conseguiu o valor da passagem para que ele pudesse ir para a Índia, só de ida, né, vá para a Índia. Ele continuou insistindo para que ela fosse, mesmo assim ela não foi, e na despedida dos dois ele disse a seguinte frase para ela: se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos queridos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar para trás sem incorrer em culpa a minha alma. Então ele está dizendo para ela assim, olha, eu queria tanto que você fosse, eu amo tanto você, eu amo tanto os nossos filhos, mas se você realmente não for, eu preciso ir. Porque se eu não corresponder àquilo que Deus está queimando no meu coração, eu vou estar incorrendo em culpa na minha própria alma. Amém? Que é exatamente, é claro, gente, Deus ele prioriza a família, mas nem mesmo a família fica na frente de Deus. Por isso que a própria palavra nos fala a respeito disso, né? Se nós não estivermos dispostos a negar pai, mãe, filhos, qualquer pessoa, nós não podemos ser discípulos de Jesus. A família, ela tem um lugar de prioridade no coração de Deus, é verdade, é projeto de Deus. Mas nem a nossa família pode nos impedir de prosseguir para Cristo, de fazer aquilo que Cristo arde e queima no nosso coração. Amém? Então, o que acontece? Ele simplesmente vai. Ele vai para o navio para partir e aí uma situação inusitada acontece. Um dos missionários da sua igreja consegue convencer a sua esposa e ela, enfim, embarca com ele, né? Como foi uma viagem de cima da hora, o comandante, tocado ali por Deus, permitiu que ela fosse com os filhos sem cobrar passagem. Já foi um milagre de Deus isso. E eles viajaram. Agora a gente viaja nessa época, não é como viagem hoje, que a gente passa, né? Eu, por exemplo, sou de Breves, eu sou da Ilha do Marajó. Daqui de Belém para Breves nós gastamos 12 horas de viagem. Isso para muitas pessoas é um absurdo, passar 12 horas dentro de um navio, não é verdade? Parece muito, mas nessa época isso aqui não era nada. De um local para outro, né? Da Inglaterra, de onde ele saiu, para a Índia. Isso daqui, eu imagino meses de viagem dentro de um navio, meses. Você imagina o que é isso? Meses de viagem. E o que acontece? Já dentro ali do barco, do navio, do navio, dentro desse navio, ele já começou a aprender a língua dos indianos, que é a língua bengali. Ele já começou ali pegar, né, pessoas que falavam, olha o interesse dele de aprender, né? No próprio transporte até lá, ele já sabia falar muitas coisas em bengali. Então ele já conseguia ele já conseguia se comunicar, ele já conseguia pedir, ele já conseguia falar, ele já conseguia... Olha para você ver quando a gente quer, não tem desculpa, na verdade, ele não sabia nem a língua deles. Mas no próprio navio ele já começou a se esforçar. Não, eu vou aprender. E ele foi aprendendo. E isso não foi impedimento para ele. E essa missão dele, gente, na Índia foi uma missão muito árdua. Por quê?
Porque eu disse pra você que a sua esposa, né, ela foi ali de última hora, já quase não indo, mas o coração dela não estava nessa missão. Ela não amava os perdidos, ela não tinha a mesma visão de entrega, de renúncia que ele tinha. E o que acontece, a história nos conta, né, eu não sei os detalhes do que realmente aconteceu, mas a informação que a gente tem é que ela simplesmente enlouqueceu lá na Índia. Ela não amava aquela obra, aquele trabalho, ela não queria ficar lá. E ela simplesmente enlouqueceu. Eu não sei exatamente se ela faleceu lá, se ela não faleceu, eu não sei o que aconteceu. Mas ela simplesmente enlouqueceu. Aí você vê, olha o desafio na vida desse herói da fé. Não é fácil, não é verdade? E aí, gente, ele passou muitos desafios na Índia. Por quê? Evangelizar os indianos não foi fácil. A sua esposa não acompanhar seu ministério não foi fácil. Os ingleses, que eram o próprio povo dele, né, de onde ele saiu para ir até a Índia, ninguém acreditava, ou quase ninguém acreditava. Achavam que ele era louco. O que tá fazendo, deixando a tua vida, indo para um local que tu não conhece, que tu não tem trabalho, que tu não sabe nem a língua. As pessoas consideravam ele louco por ele estar nessa missão. Durante 2 anos que ele esteve lá, nenhuma carta da Inglaterra chegou para ele, ou seja, ele ficou ali totalmente no escuro, muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes sem alimentos, passou muitas privações e para sustentar a sua família, ele passou a ser lavrador lá na Índia e também trabalhou um período numa fábrica. Isso tudo o quê? Para não passar necessidade, mas gente, isso mostra um nível de renúncia desse herói da fé. O nível de entrega, de falar, eu não sei como vou sobreviver, mas de fato Deus proveu. Deus providenciou tudo aquilo que ele precisava. Passou lutas, a gente passa, na verdade, no nosso ministério. Mas ele estava ali firme e forte. E aí, você sabe quanto tempo ele passou na Índia, irmãos? Pra gente já quase, aqui, deixa eu ver quanto tempo de live a gente tem. 36, meu Deus, já foi. Já era, já tá terminando. Pra gente encerrar, ele passou 41 anos na Índia. Você sabia que ele não voltou mais na Inglaterra? Ele já voltou pra Inglaterra, na verdade, depois de ter falecido. Desde o momento que ele saiu, ele se entregou tanto que ele passou 41 anos vivendo intensamente na Índia, ganhando vidas para Jesus, evangelizando, fazendo... a gente tem muitas coisas aqui que ele fez, só para você ter noção do que ele fez. Ele fundou uma sociedade de agricultura e horticultura, ele criou um dos maiores jardins botânicos, porque ele gostava muito de mexer com a natureza, então era algo também assim, né, que aflorava muito nele. Ele escreveu diversos livros, ele falava mais de 30 línguas indianas, porque cada grupo indiano tinha um dialeto diferente, então ele falava mais de 30 línguas indianas. Ninguém sabe como esse homem conseguiu aprender tantos dialetos diferentes. Eu creio que é algo sobrenatural de Deus. É uma intensidade, é uma entrega. Amém? Ele traduziu a Bíblia para todos esses dialetos indianos que eu falei para você, só que além disso, ele também foi responsável de traduzir a Bíblia na sua época para a terça parte dos habitantes do mundo. Ele foi responsável de traduzir. Você tem noção do que é isso? Né? Você tem noção do nível de entrega, de dedicação, né? Eu sei quando alguém consegue tempo para tantas coisas, ainda trabalha, ainda tinha filho e fazia tantas coisas. Uma das estratégias que ele usava para poder aproveitar muito bem o seu tempo, já que ele tinha muitos compromissos, muitas coisas para fazer, ele dizia que era quando ele começava uma atividade, ele não deixava que nada atrapalhasse ele naquela atividade, até que ele conseguisse concluir dentro do período que ele tinha se disposto a fazer. Então, quando ele fazia algo, ele fazia só aquilo, ele focava naquilo e ele ia até concluir, dentro do período de tempo que ele tinha se proposto a fazer. E assim por diante. E hoje a gente vê que a nossa maior dificuldade é essa, na verdade. A gente está no trabalho, chega uma mensagem do WhatsApp, a gente vai responder, a gente já perdeu o foco daqui. A gente está com o filho, a gente pega no celular, a gente distrai o tempo todo. E ele tinha esse cuidado. Ele conseguia, em pouco tempo, render muito, fazer muitas coisas. Porque ele era realmente muito focado e muito obstinado. Eu quero compartilhar com você, para a gente encerrar, uma carta que ele enviou a um amigo dele, lá da Índia. Ele enviou lá para a Inglaterra essa carta, contando um pouquinho da rotina dele, como é que era. Eu quero que você preste muita atenção, porque você vai começar a ter noção de como que era a vida desse homem lá na Índia. Amém? Preste atenção aí na carta. Ouça aí, tá? É um pouquinho longa, não muito assim, tem umas linhazinhas aqui, mas preste atenção, para você ter noção de como era a vida desse homem na Índia, do nível de entrega, do nível de renúncia, do nível de dedicação. Me mudar. A minha gata tá no cio, ela, meu Deus, me persegue todas as lives, ela tá aqui do meu lado, Jesus. Vamos lá. Olha só, presta atenção aí. Levantei-me hoje às 6. Presta atenção, retoma aí o raciocínio, vamos lá. Levantei-me hoje às 6, li um capítulo da Bíblia hebraica, ele contando para o amigo dele como era a rotina dele lá, tá? Levantei às 6, li um capítulo da Bíblia hebraica, passei o resto do tempo até às 7 em oração.
Então assisti o culto doméstico em Bengali com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco em persa com um monge, que eu não sei o que significa, imagino que seja um servo, que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em hindustani. Isso aqui são línguas de indianos, né? Dialetos indianos. Logo depois de comer, sentei-me com um pundit que me esperava, para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayana, que era um outro dialeto dos indianos. Então ele estava ali traduzindo a Bíblia, ele traduziu para muitos dialetos de indianos, para que eles pudessem ter acesso às escrituras. Trabalhamos até as 10 horas da manhã, quando então fui ao colégio para ensinar até quase 2 horas, ele dava aula também. Ao voltar para casa, 2 horas, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, que era uma língua também indiana, só findando em tempo para jantar. Ou seja, ele já foi corrigir as provas, já terminou na hora de jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo pundit, chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito, ou seja, ele traduzindo mais uma outra parte da Bíblia para um outro dialeto indiano. Nisto fiquei ocupado até às 6. Depois das 6, assentei-me com um pundit de Telinga para traduzir o sânscrito para a língua dele, já fazendo uma tradução para um outro dialeto. Às 7, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão que preguei em inglês às 7h30. Então, olha só. Aí ele já estava estudando aqui a palavra que ele já ia pregar naquele dia. Cerca de 40 pessoas assistiram ao culto, entre as quais um juiz, depois do culto, contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 9 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali, ou seja, mais um período de tempo que ele estava dedicando para a tradução da Bíblia. Findei às 11 e agora estou escrevendo essa carta. Depois encerrei o dia com oração. Não há dia em que disponha de mais tempo do que isso, mas o programa varia. Gente, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é uma vida totalmente entregue para o Senhor? Eu quero que você pare um pouquinho para refletir. Eu quero que eu também faça reflexão na minha vida. Porque às vezes a gente fala assim, ai, tô cansada, ai meu Deus, né, tô cansada, o pessoal, né, não quer nada, eu tô desgastada, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Você tem noção que às vezes a gente desperdiça muito tempo do nosso dia com besteira? E esse homem tão focado conseguiu fazer tanto para o reino de Deus, tendo as mesmas 24 horas que nós temos, porque ele não se distraía, porque ele tinha um foco, porque ele tinha um propósito de vida, porque ele se dedicava, né, em ensinar, em orar, em pregar, em traduzir a Bíblia para diversos dialetos. Você já pensou o que é isso? Isso é alguém que de fato tem um propósito, tem um chamado e está muito obstinado a não parar e não retroceder. Finalmente, em 9 de junho de 1834, ele morre aos 73 anos. Uma das principais características, além da obstinação que eu falei para você, para a gente encerrar aqui, é que ele era uma pessoa extremamente humilde, né? E você para pensar que, assim, como é que uma pessoa, né, tão cheia de talento, extraordinária, que fez tanto pelo reino, é tão humilde, e de fato ele era uma pessoa muito humilde. Finalmente, o que acontece? Tem um trecho aqui só pra gente encerrar, que em um determinado momento ele foi, né, quase tentou ser humilhado por uma pessoa. Na verdade, alguém foi conversar com ele, porque nesse momento ele já era famoso, já era conhecido, já era considerado um doutor, e essa pessoa falou pra ele, assim, um oficial inglês disse pra ele assim: o grande doutor Carey não era sapateiro, querendo diminuí-lo, né? Falar assim, o grande doutor na verdade era só um sapateiro. E ele, quando ouviu isso, ele disse assim: não, meu amigo, eu era apenas um remendão, nem era o sapateiro, era o aprendiz do sapateiro. De tanta simplicidade que havia no coração desse homem. Ele não queria títulos, ele não queria cargo, ele não queria nada disso. Ele queria viver uma vida intensa para Deus, isso bastava. Ele não estava ali para agradar o homem, não estava ali para chamar a atenção de ninguém, ou para ser algo que ele não era, mas ele estava ali para ser exatamente aquilo que Deus chamou ele para ser. E aí eu quero só encerrar dizendo para você que quando ele chegou há 41 anos atrás na Índia, um jovenzinho ainda, para viver como missionário de uma forma assim, totalmente pela fé, ele chegou ali e os britânicos que estavam naquele país, na Índia, não permitiram que ele embarcasse. Ele teve dificuldade para embarcar. E quando ele morreu, depois desses 41 anos ali, missionário, servindo, sendo alguém tão relevante, sendo de fato um herói da fé, ele foi, né, no momento que ele embarca ali, já, claro, né, já só o seu corpo, esse mesmo governo, né, que não recebeu, mandou levantar as bandeiras em meia haste em honra a um herói que fez mais pela Índia do que qualquer outro inglês antes dele havia feito. Então, gente, eu quero encerrar essa noite de terça-feira, né, nosso 6º dia do propósito, com essa história linda de Guilherme Carey.
Inclusive, tem um filme dele, se você puder assistir, tem no YouTube. Eu não lembro o nome do filme, mas parece que é Uma Luz na Escuridão. Eu vou mandar no grupo Academia de Líderes o link do YouTube para que você possa, né, no momento do seu final de semana, em algum momento você clicar lá e assistir, porque vai te auxiliar a entender um pouco mais os detalhes. É um filme antigo, mas com certeza dá pra gente ter uma clareza melhor da vida e da entrega, da renúncia desse homem. E eu quero, assim, encerrar esse momento aqui, né? Eu espero que todos tenham acompanhado, estejam sendo abençoados. Eu quero encerrar esse momento estimulando você a entender que Deus, ele tem coisas tão grandiosas pra gente viver e às vezes nós temos limitado de alguma forma através da nossa falta de fé, através do nosso cansaço, né? Através de até deixar de crer nos propósitos, nos projetos que Deus tem, a gente de alguma forma tem limitado, tem sido um atrapalho no meio disso tudo. E eu quero estimular você, se você tem um sonho que ninguém acredita, você tem um sonho muito grande, você está no caminho certo, porque Deus, ele nos permite sonhar alto, porque ele realiza sonhos, ele realiza o impossível, não tem sonho impossível para Deus. Que essa palavra de Deus, através da vida desse homem, Guilherme Kelly, possa te inspirar a ser uma pessoa obstinada, a ser uma pessoa, ainda que Deus te honre e te leve a lugares altos, que você continue sendo essa pessoa obstinada, perseverante, mas também seja uma pessoa cheia da humildade do Senhor, seja uma pessoa simples, que entende que tudo que você tem, na verdade, é pela graça de Deus, né? E se Deus tem te permitido viver grandes coisas, glória a Deus por isso, porque é por causa dele, é para ele, tudo é para ele mesmo, de fato. Tá? Gente, que Deus abençoe a sua vida, agradeço a sua participação. Vamos encerrar com uma breve oração, orando. Eu não sei se alguém tem algum pedido específico de oração, mas eu quero orar com você nesse momento, tá bom? Eu espero que essa história tenha te edificado, porque me edificou muito. Eu também me estimulo muito quando eu vejo cada uma desses heróis da fé. Inclusive, só dar um testemunho aqui pra gente encerrar a nossa live. Sei que a gente já passou um pouquinho. Hoje, por exemplo, né, teve um momento de treinamento na igreja. Nós tínhamos, cada dia que tem aqui o nosso encontro, é óbvio que eu dedico um tempo para fazer o resumo, para poder anotar, e isso acaba exigindo tempo. E hoje já tem mais uma mensagem na igreja, eu tenho que tirar mais um tempo, né, no meio do trabalho, de tudo aqui para parar. Além do nosso resumo de hoje do encontro, eu tenho que tirar um tempo para estudar. E me passou pela mente falar assim, não vou pedir pro meu esposo pregar, porque eu já vou ter um momento aqui de fazer o resumo e tal, isso já vai me consumir um tempo, ter um tempo do trabalho, tem um monte de coisa para resolver. E aí eu me lembrei do John Wesley, que nós falamos, acho que foi no 4º dia de propósito, que ele pregava em média 5 vezes por dia. Gente, quando eu lembrei disso, eu falei assim, meu Deus, Deus quer nos levar além. Deus tem coisas maiores pra gente. Às vezes a gente que se limita. Então, quando eu lembrei disso, eu falei assim, meu Deus, só porque eu já vou estudar aqui, isso vai me impedir de... Não, vai dar certo, eu vou conseguir. E eu tirei um tempo para estudar, e hoje à noite ministrei na igreja, foi uma bênção. Então eu fico assim, às vezes a gente, sabe, que traz limitações para o nosso ministério e para a nossa vida, mas quando a gente vê pessoas que foram além, a gente fala assim, eu posso, porque o mesmo Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Às vezes é o nosso nível de entrega que é diferente, amém? Então eu quero deixar essa palavra sobre a vida de vocês, eu quero orar nesse momento e agradecer, você estar firme e forte aqui nesse propósito. Não é fácil, mas eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Eu estou muito feliz com a sua participação, com a sua vida. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelos desafios, obrigada pelas dificuldades, por todas as lutas. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que têm sonhos tão grandes, às vezes esses sonhos já foram até, de alguma forma, enterrados por traumas, por palavras contrárias, por pessoas que não acreditaram nos seus sonhos. Mas Deus, eu oro nesse momento que o Senhor restaure sonhos, que o Senhor restaure vidas, que o Senhor levante ministérios, que o Senhor tire do pó aquele que está prostrado achando que não tem solução, que não tem jeito, que o Senhor possa colocar essa pessoa entre os príncipes. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar além através das vidas, através de cada herói da fé que nós temos aprendido, que o Senhor nos estimule a ir além, que o Senhor nos ajude a enxergar que o Senhor tem coisas grandiosas para realizar na nossa vida e que nós precisamos corresponder a isso. Pai, desperta o nosso coração, desperta a igreja do Senhor Jesus nesses dias, derrama sobre nós, Senhor, essa visão de crescimento, essa visão de transbordo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de edificação na tua presença. Que o Senhor abençoe a nossa noite, o nosso dia que segue, e que essa chama permaneça ardendo no nosso coração. Arde no coração de cada um, Pai, a chama do propósito específico que o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada um dos teus filhos, para que essa chama não se perca, para que não esmoreça nesse coração.
Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos e oro para que o Senhor seja conosco, nos despertando para coisas grandiosas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Edilane, olha, lá de Belo Horizonte, que alegria, que legal. Olha, a gente é aqui de Belém do Pará, né? Que legal. Na verdade, eu nasci em Belém do Pará, mas eu me considero brevense, do interior, né? Lá da Ilha do Marajó. Então, glória a Deus. Olha só, distantes, né? Mas próximos aqui através dessa conexão. Adeilza Silva, Sueli Marcia, Fran Costa, Monique, Eduardo Reis, Bruno Nascimento, Elizabeth Ribamar, Simone Farias. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. A irmã Fátima, que está aqui acompanhando, Márcia Maria, Elaine Macambira, para cada um de vocês, a Tiane, a Cleo Lopes, Marise Brasil, Nina Rosas, tem muita gente que participou, glória a Deus pela sua vida. Amanhã nós nos encontramos em mais um dia desse propósito abençoado. Cada dia Deus tem lançado uma semente no meu coração, eu espero que no seu também, e tem me despertado. E eu creio que grandes coisas Deus ele vai fazer, amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, que essa palavra de Deus fique aí no seu coração. Olha, a Deilza disse, sou da Quadrangular, a cidade de Capela, Lagoas. Ah, que legal, gente. Poxa, olha, que alegria, de verdade mesmo. Assim, fico muito feliz, de verdade. Que alegria poder estar próximo dos irmãos, mesmo estando distante fisicamente, através desse momento estar se edificando. Que legal. Deus abençoe, irmãos, a vida de vocês, tá? Amanhã, 10h30, estamos aqui firmes e fortes, falando de mais um herói da fé. E eu creio que Deus vai continuar nos edificando, tá? Deus abençoe. Um abraço para todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Até mais.